O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ainda não se manifestou sobre as novas críticas feitas por Lula à taxa básica de juros, mantida em 13,75% ao ano pelo Copom na última quarta. Ontem, na cerimônia do Conselhão, o presidente voltou a disparar contra o atual nível da Selic, com direito à ironia. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. A federação, a Fiesp, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A Federação do Comércio, muito cuidado. As indústrias têxteis, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Ontem, antes dessa fala, o Megalho, o presidente Lula, estava falando sobre preço de carro popular, né? Ele fala, como é que pode um carro popular custar 90 mil reais? A gente tem aqui esse trecho também. Ah, é? Então, manda bala, hein? Vocês se lembram quantas coisas nós fizemos? Abrir financiamento especial para geladeira, para fogão, para linha branca de tudo, para automóveis. A fábrica de automóvel não está vendendo bem, mas qual é o pobre que pode comprar um carro popular por 90 mil reais? Um carro de 90 mil reais não é popular, é para classe média. Aí ele fala, Aliás, porque está corretíssimo, né? Sim. E aí ele fala, porque o pobre não está preocupado com a taxa de juros, ou com os juros que ele paga, ele está preocupado se a parcela cabe no orçamento. Aí há um momento de pausa e ele fala, mas isso não significa que eu esteja concordando com você, Roberto Campos Neto. E aí começa a crítica à taxa de juros de novo, né? A Selic, que foi mantida em... Agora, o Lula falou que ninguém pode falar. Na verdade, tá todo mundo falando, né? Tá na boca do povo. Tá todo mundo pressionando o Banco Central a reduzir essa taxa de juros exorbitante. É impressionante que Roberto Campos Neto e companhia sigam fazendo ouvidos de mercador e ainda ameaçando com novas altas. Tem economistas seríssimos, né? Inclusive de centro-direita, defendendo que o Brasil não tem condição de crescer nem 1 milímetro, de avançar nem 1 milímetro com uma taxa de juros de 2 dígitos. Veja, não é nem de 13,75%, estamos falando de 2 dígitos. Então me parece haver quase um consenso, a não ser em setores da Faria Lima, e não é nem toda a Faria Lima, de que o Brasil anda praticando taxas de juros altíssimas. O presidente fala assim, todo mundo fala assim. O problema é que o Banco Central não tem ouvido. Agora, é importante a gente dizer que quando o Lula fala um único homem contra 215 milhões de brasileiros, não é um único homem. Não é o Roberto Campos Neto tomando uísque em casa que decide qual vai ser a taxa de juros do Brasil. É o Banco Central, que é composto por várias outras figuras, né? É uma reunião ali do Conselho do Banco Central para decidir a taxa de juros. Comitê de Política Econômica, é um comitê formado por pessoas, em que, obviamente, o voto do presidente do Banco Central conta muito, tem muito peso, mas não é ele sozinho que toma esse tipo de decisão. É importante que a gente deixe isso claro, sem defender aqui essa política de juros, de jeito nenhum. Tá altíssimo, escorchante. Mas não é uma pessoa apenas que toma essa decisão. Ainda falando do conselho, do conselhão, o presidente, e do que disse o presidente Lula sobre os juros, presidente do Conselho de Administração da Cozão, o empresário Rubens Ometo, fez coro aos integrantes do governo, afirmou que os juros asfixiam a economia. Segundo ele, o mais importante agora é a aprovação do novo marco fiscal para que todos tenham segurança para investir aqui no Brasil. Que é a questão da redução de juros, que todos nós, empresários, estamos asfixiados com isso. A redução dos juros não virá somente com a aprovação do arcabouço fiscal, mas a segurança jurídica é fundamental para que venham investimentos do exterior e para nós, empreendedores e empresários, tenhamos confiança de investir ainda mais no nosso país. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, pediu paciência e equilíbrio e reafirmou que não se pode esperar condições especiais para o crescimento. Não se trata de esperar pelas condições macroeconômicas ótimas, ideais para um ponto de partida. Nós não podemos ser reféns de dogmas. A prioridade é crescimento e inclusão social. Reforço aqui a nossa esperança de que a busca do caminho do equilíbrio
entre os pensamentos divergentes será aquele que nos abrirá as portas para um desenvolvimento econômico, social e humano com harmonia no país. Quem também falou foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se disse preocupado com a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do nosso Copom, né, de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo, numa economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação, sobretudo projetada no tempo. É um tema que, sim, importa para a política fiscal, importa para o planejamento de longo prazo, importa para a reindustrialização do país.